no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Pois é, amigos, está no ar Papo de Bola com Rogério Maria Braga e jornalista Bia Neves. Essa semana, excepcionalmente, não teremos, após o programa Tudo Azul USA, o nosso pequeno programa dos cruzeirenses nos Estados Unidos da América, né, Bia? É isso, Rogério. O programa Voz do Cruzeirense nos Estados Unidos vai tirar uma pausa essa semana, né? E vamos retornar na próxima semana com o Cruzeiro aí já voltando de férias e, claro, muitas notícias sobre o Cruzeiro, né, Rogério? Cruzeiro que volta das suas férias na sexta-feira. Então, a partir de segunda, retomaremos sempre após o programa Tudo Azul USA. Esse pequeno programa falando só do Cruzeiro, mas tem muita coisa de futebol, porque o futebol, o Campeonato Mundial de Clubes está a 1000 por hora. Olha, Bia, ontem o Palmeiras não conseguiu vencer o Miami, perdia por 2-0, conseguiu empatar e eu fiquei impressionado com duas grandes lendas do futebol mundial. Primeiro, o Messi, com a sua categoria, ainda jogando em alto nível, não erra um passe, um cara realmente diferenciado, e posso colocar o Messi na categoria de gênio sem problema algum, apesar da idade atualmente. E o outro, o grande artilheiro, o Suárez, que ontem fez um golaço, Bia Neves. Que golaço fez o Suárez. Palmeiras empatou e vai para as oitavas de final, Bia Neves, e infelizmente teremos um cruzamento de dois times brasileiros na oitavas de final, né, Bia? É isso, Rogério. Palmeiras e Inter, né, Miami, empataram em 2-2 na noite de segunda-feira, classificando ambas as equipes às oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Inicialmente, com ali uma marcação fraca, né, e sem criatividade no ataque, o Palmeiras viu o rival abrir 2 no placar, com gols de Allende e Suárez, mas reagiu, marcou com Paulinho e Maurício no segundo tempo e manteve a invencibilidade no torneio. E a classificação, então, Rogério, terminou com Palmeiras como líder do Grupo A com 5 pontos, seguido do Inter Miami com a mesma pontuação. E com a classificação em primeiro, então, o Palmeiras enfrenta o Botafogo nas oitavas de final, que avançou em segundo no Grupo B. O Inter Miami, por sua vez, pega o PSG, Rogério. Pois é, uma partida que, na minha maneira de ver, e principalmente perceber que o time do Palmeiras ontem, sabe quando está sem aquela liga, aquela vontade que sempre caracteriza o time do técnico Abel Ferreira, marcação alta, intensa. Ontem faltou força física ao Palmeiras, não sei se ainda reflexo da última partida do Palmeiras. O time ontem realmente não se encontrou. O primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. Agora, um público excelente, mais de 60 mil pessoas, e a gente espera para a próxima partida, Palmeiras e Botafogo, um clássico que já está ganhando uma tradição no futebol brasileiro. Vamos ver como o técnico Abel Ferreira trará o seu time no jogo, que, se não falha a memória, será no domingo contra o Botafogo. Aliás, Botafogo que perdeu por 1-0, mas despachou o Atlético de Madrid, pegando agora o Palmeiras nessa oitavas de final do Mundial. Foi muita tensão nos minutos finais do jogo do Botafogo, garantiu a sua classificação para as oitavas de final do Mundial ao perder por apenas 1-0 para o Atlético de Madrid ontem no Rosen Bowl em Pasadena. Atenção, até os minutos finais, Botafogo garantiu a sua classificação para as oitavas de final
do Mundial que está pegando fogo. E hoje tem mais time brasileiro em campo, Bia. O Flamengo enfrenta o Los Angeles. Aonde será esse jogo, o horário e a provável escalação do Flamengo e quem vai transmitir, Bia? O Flamengo, que já está classificado, né, Rogério, para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e está na liderança do Grupo D. E para encerrar a fase de grupos, o rubro-negro enfrenta, então, o Los Angeles nesta terça-feira, às 9 horas da noite, nos Estados Unidos, 10 horas da noite, horário aqui no Brasil, no Camping Road Stadium, em Orlando, que tem muitos flamenguistas, então os flamenguistas vão lotar o estádio hoje. E a TV Globo e Sport TV vão transmitir a partida ao vivo. E o Flamengo, né, Rogério, ele foi o primeiro clube a se classificar para o mata-mata. O rubro-negro garantiu o primeiro lugar com uma rodada de antecedência, pois leva vantagem no confronto direto. Venceu o Esperance e o Chelsea. E o Los Angeles FC perdeu seus 2 primeiros jogos e já está eliminado. E como o Flamengo já está garantido aí na liderança do Grupo D, o técnico Felipe Luiz deve fazer mudanças na escalação e também rodar o time, né, para dar um descanso a alguns jogadores e poupar os pendurados, pensando em chegar inteiro nas oitavas de final. Olha só, então, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, Michael, Cebolinha e Pedro, Rogério. Pois é, um time que vamos considerar como um time reserva do Flamengo, num estádio onde foi disputado o amistoso entre Cruzeiro e Atlético em janeiro, aqui em Orlando. E Bia Neves, o Mundial, com esse sucesso que podemos colocar assim dos times brasileiros, as buscas pela Liga Brasileira dispararam nas redes sociais, Bia? Foi, Rogério, a campanha, né, dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes tem chamado a atenção do futebol mundial. Durante o torneio, o número de buscas pelo termo Brazilian League, que é Liga Brasileira em inglês, na escala global, aumentaram. Segundo o Google Trends, o pico de pesquisas em todo o mundo foi atingido no dia 21 de junho, no sábado, após as vitórias de Botafogo contra o PSG e Flamengo contra o Chelsea. No dia 20, a quantidade também foi alta em relação aos números tradicionais, e os países em que o assunto foi mais popular foram Nepal, Nigéria, Gana, Irlanda e Reino Unido. Palmeiras, Botafogo e Flamengo já estão classificados, né, Rogério, para as oitavas de final, enquanto o Fluminense, que é líder do Grupo F, encara o Mamelodi Sundowns amanhã e precisa apenas de um empate para garantir a classificação, Rogério. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA, aqui no Papo de Bola. E Bia, nós temos um caso de polícia, não no Cruzeiro, mas com o jogador Gabigol. A polícia prendeu suspeitos de tentarem desviar salários do Gabigol no Cruzeiro e de outros jogadores. Conta essa história pra gente, Bia. Olha o que aconteceu aqui no Brasil hoje, Rogério. 9 homens foram presos preventivamente e 2 de forma temporária na manhã desta terça-feira, após terem tentado desviar salários do atacante Gabigol do Cruzeiro e de outros jogadores do futebol brasileiro. A operação, denominada Falso 9, teve coordenação das polícias civis de Rondônia, Paraná, Amazonas e Mato Grosso. E segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os criminosos, olha só, simulavam a identidade dos jogadores para obter acesso à remuneração dos atletas por meio de contas bancárias criadas com documentações falsas.
E aí, depois ali da criação das contas, o grupo fazia a portabilidade dos salários para suas respectivas contas. E os valores eram rapidamente sacados e envolvidos em diversas transações. E ainda de acordo com o Ministério da Justiça, Rogério, o esquema foi descoberto após uma instituição financeira ter identificado uma fraude na área de prevenção e ter relatado o caso às autoridades. E segundo a apuração da rádio Band News de BH, além de Gabigol, o zagueiro argentino Walter Kahneman, do Grêmio, também foi vítima da ação. E os infratores, olha só, tentaram desviar cerca de R$800 mil das contas de Gabigol, Rogério. Pois é, realmente a polícia atenta. Bom, gente, ainda do Cruzeiro, o Lucas Silva antecipou a reapresentação ao Cruzeiro e treinou na Toca da Raposa já ontem. Lucas postou dizendo que interrompeu o período de férias, voltou antes e já começou a treinar. Mostra a motivação do Lucas Silva por esse momento que ele vive atualmente no Cruzeiro. E para fechar as notícias do Cruzeiro, o Pedro Lourenço revelou pedidos do técnico Leonardo Jardim no mercado e conversas por jogos do Cruzeiro no interior. Interessante, o presidente da SAF, o dono da SAF, Pedro Lourenço, detalhou quais foram os pedidos do técnico Leonardo Jardim à diretoria. Pedrinho afirmou que fará 3 contratações pontuais para encorpar o elenco considerado por ele como excelente. Hoje, em entrevista ao repórter Vinícius Soares, da Tribuna de Minas, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, durante uma visita ao supermercado do Grupo Bretas, que foi comprado pelo Pedrinho, ele revelou quais foram as carências apontadas pelo treinador português. As posições apontadas por Pedrinho são as mesmas adiantadas pela reportagem do Samuca TV, da Central da Toca. Conforme a apuração, Jardim espera um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da defesa e atacantes de beirada pelos 2 lados do campo. A estratégia do Cruzeiro também está bem definida: contratar atletas que possam entregar retorno técnico imediato, mas que sejam jovens e com grande potencial de revenda. O Cruzeiro tem alguns interesses, vamos acompanhar durante esse período agora da volta do Cruzeiro. Matheus Henrique deve voltar ao time do Cruzeiro, que já será um grande reforço, e a outra promessa do técnico Leonardo Jardim é que ele vai recuperar o meio de campo, o Wallace, que seria realmente uma grande conquista. Cruzeiro, como não recebeu propostas de venda, só de empréstimo para o Wallace, o Leonardo Jardim chamou a responsabilidade e disse que vai recuperar o jogador. Bom, amigos, chegando ao final, né, Bia? Chegando ao final, né, Rogério? Eu estava com saudades, não participei aí ontem do programa, mas finalmente estamos por aqui. Programa chegando ao final, mas amanhã estamos de volta, né, Rogério? É isso aí. Muito obrigado, meus amigos, pelo carinho. A gente volta amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.